Você foi enganado. Tudo aquilo que contaram sobre o início do universo talvez esteja errado. E não estamos falando de teorias malucas ou boatos de internet, mas de dados concretos revelados pelo telescópio James Webb, o instrumento mais poderoso que a humanidade já colocou no espaço para observar o céu. Recentemente, ele fez uma descoberta tão fora do comum que até os cientistas mais céticos ficaram em silêncio. E esse silêncio diz mais do que 1000 palavras. O James Webb enxergou além das eras das trevas e viu algo que não deveria estar lá. Algo que, segundo todos os cálculos, simplesmente não poderia existir. Mas existe. Essa revelação pode mudar completamente a forma como você entende o universo, o tempo e até mesmo o seu lugar dentro de tudo isso. E não, você não vai precisar de um doutorado para entender. A recompensa aqui é rápida. Em poucos minutos, você vai descobrir por que essa observação colocou a ciência de joelhos. Prepare-se para entrar em um mundo onde as galáxias nascem antes da hora, buracos negros desafiam a lógica, e uma teoria quase esquecida sobre universos cíclicos pode estar prestes a se tornar realidade. O que vem a seguir pode ser desconfortável, mas é exatamente esse desconforto que abre as portas para a verdade. Desde que o telescópio espacial James Webb começou a observar o céu, a linha do tempo cósmico nunca mais foi a mesma. Em uma reviravolta impressionante, o James Webb detectou galáxias extremamente antigas brilhando com uma intensidade inesperada, como se estivessem desafiando as regras do jogo. Elas surgiram com tanta força e tão cedo, que as teorias sobre o nascimento do universo ficaram desconfortavelmente obsoletas. A luz que chega até nós agora, vinda dessas estruturas, é como uma cápsula do tempo cósmica, só que com mensagens que ninguém esperava ler tão cedo. Para quem achava que os primeiros bilhões de anos do universo eram apenas trevas silenciosas, é melhor repensar tudo. Essas galáxias, descobertas pelo telescópio James Webb, parecem ter se formado quando o universo ainda era um bebê de apenas algumas centenas de milhões de anos. E o mais curioso é que não são galáxias pequenas ou tímidas, mas sim estruturas bem desenvolvidas, cheias de estrelas e poeira. Isso vai contra a ideia de que o universo levou tempo demais para produzir suas primeiras maravilhas. Para você ter uma noção, algumas dessas galáxias estão localizadas a mais de 13 bilhões de anos-luz daqui, o que significa que suas luzes começaram a viajar quando a Terra nem sonhava em existir. São como fósseis luminosos, e o James Webb, com sua precisão inacreditável, está escavando o passado cósmico como ninguém jamais fez. Observar o céu agora é como assistir a um documentário ao vivo sobre os primórdios da realidade. As descobertas do telescópio espacial James Webb estão reescrevendo livros de ciência, desconcertando físicos e fazendo com que até os mais céticos considerem possibilidades novas sobre a origem de tudo. Afinal, como explicar galáxias tão estruturadas em um tempo onde, teoricamente, só existia caos? O mais intrigante é pensar que essas são apenas as primeiras páginas de um novo capítulo sobre os segredos do universo. E falando em segredos, o que ele revelou sobre uma certa radiação cósmica vai deixar muita gente de queixo caído. Durante muito tempo, os cientistas acreditavam que a radiação Lyman alfa não poderia ser observada no universo primordial. Isso porque o hidrogênio neutro, presente em abundância durante as chamadas Eras das Trevas, deveria absorver totalmente esse tipo de emissão. Mas, mais uma vez, o telescópio espacial James Webb veio para virar o jogo. Ele captou essas emissões com clareza, revelando que, contra todas as previsões, havia canais de hidrogênio ionizado abrindo espaço para que a luz escapasse. A sensação foi como encontrar janelas abertas numa casa que deveria estar completamente trancada. Esses canais se formaram porque as primeiras estrelas começaram a brilhar muito antes do que se imaginava.
A intensa radiação dessas estrelas, jovens e quentes, foi capaz de ionizar o gás ao redor, abrindo verdadeiras trilhas luminosas pelo cosmos. Com isso, o James Webb conseguiu não apenas observar o céu com mais profundidade, mas também comprovar que o universo foi tudo menos pacato em seus primeiros instantes. É como se, mesmo no meio da escuridão mais densa, uma pequena festa já estivesse rolando, só que ninguém havia notado até agora. E esse detalhe muda completamente nossa forma de interpretar os primeiros passos da existência. As descobertas do telescópio James Webb sobre essas emissões de Lyman Alpha não são apenas técnicas, são provocadoras. Elas indicam que a reionização do universo começou muito antes do previsto, e isso impacta desde cálculos sobre a formação das galáxias até o entendimento das forças fundamentais da física. Imagine jogar um quebra-cabeça de mais de 1000 peças e descobrir que você começou montando com a imagem errada, pois é exatamente esse o nível de confusão e empolgação que tomou conta dos astrônomos. E se a luz conseguiu escapar tão cedo, o que mais pode ter surgido ainda naquele cenário antigo? Uma descoberta envolvendo um buraco negro pode nos dar essa resposta. A galáxia Gênesis 11, uma das mais antigas já localizadas, trouxe uma surpresa que nem os modelos cosmológicos mais ousados previam. Dentro dela, o telescópio James Webb identificou um buraco negro supermassivo que já existia quando o universo tinha apenas cerca de 400 milhões de anos. Isso desafia tudo o que se entendia sobre formação de estruturas tão complexas em tão pouco tempo. Segundo as teorias atuais, um buraco negro desse porte levaria bilhões de anos para crescer dessa maneira. Mas Gênesis 11, como muitos a chamam, parece zombar gentilmente das nossas fórmulas. A evidência veio da radiação liberada enquanto o buraco negro devorava matéria ao seu redor, criando um brilho que atravessou o espaço por mais de 13 bilhões de anos até chegar aos nossos instrumentos. Imagine o que é detectar uma emissão de luz tão antiga de um objeto que já era um gigante quando o universo ainda engatinhava. Isso sugere que ou esses buracos negros nasceram de forma direta e imediata a partir de nuvens colossais de gás, ou existiu algum mecanismo desconhecido acelerando sua formação. Em qualquer caso, o telescópio espacial James Webb não apenas observou o céu, mas também abriu perguntas que ainda não sabemos nem como formular. Essas descobertas do telescópio James Webb desafiam a ordem tradicional dos eventos cósmicos. Afinal, se estruturas tão complexas já existiam quando o universo era praticamente um recém-nascido, talvez estejamos lidando com uma história bem mais caótica e apressada do que pensávamos. Observar o universo com essa nitidez é como folhear um livro de 1000 páginas e descobrir que os primeiros capítulos foram completamente ignorados até agora. E é justamente nesses capítulos esquecidos que estão as maiores pistas sobre o que aconteceu antes do universo se tornar visível. Inclusive, 2 galáxias recém-detectadas parecem surgir ainda mais cedo do que se imaginava. Durante muito tempo, acreditava-se que as eras das trevas, aquele período logo após o Big Bang, representavam um momento de completo silêncio cósmico sem luz, sem estrelas, sem galáxias. Mas o telescópio espacial James Webb provou que essa suposição estava mais para mito do que realidade. Ele identificou 2 galáxias com desvio para o vermelho em torno de 16, o que indica que elas existiam quando o universo tinha menos de 200 milhões de anos. Isso é tão antigo que desafia diretamente o cronograma atual da formação de estruturas cósmicas. É como encontrar uma cidade inteira funcionando quando se acreditava que o terreno ainda estava vazio. Essas galáxias não apenas existem,
como apresentam sinais de intensa formação estelar, o que sugere que o universo começou a produzir luz e matéria complexa muito antes do que qualquer astrônomo ousava imaginar. Observar o céu com o telescópio. James Webb se tornou quase como ter um superpoder. Ele consegue enxergar através da escuridão primordial e revelar que, mesmo na penumbra, o universo já estava em plena atividade. Se você comparar isso com a história humana, seria como descobrir civilizações avançadas, existindo milhares de anos antes dos registros conhecidos, um verdadeiro choque temporal, desses que viram o mundo científico de cabeça para baixo. As descobertas do telescópio James Webb mostram que o universo, ao invés de evoluir lentamente, pode ter dado saltos impressionantes logo no início. As galáxias com redshifts tão altos são como faróis acesos em plena noite cósmica, sinalizando que há muito mais para descobrir do que jamais foi previsto. E se elas surgiram tão cedo, será que existia algo antes delas? Algo que não só permitiu sua formação, mas talvez tenha até influenciado o nascimento dessas estruturas? É aí que uma teoria ousada, proposta por um físico ganhador do Prêmio Nobel, começa a ganhar uma nova relevância. Em meio às descobertas provocadoras do telescópio espacial James Webb, uma teoria antiga começa a parecer mais atual do que nunca. A hipótese da cosmologia cíclica conformal, proposta por Roger Penrose, sugere que o universo que conhecemos pode não ser o primeiro, mas apenas o mais recente de uma sequência infinita de ciclos cósmicos. Segundo essa ideia, cada universo se expande, esfria e se dissolve até dar origem a um novo. É como se o universo funcionasse em ondas, e cada onda deixasse vestígios sutis na seguinte. Vestígios esses que talvez o James Webb já esteja encontrando em suas observações mais profundas. Penrose acredita que buracos negros mortos do universo anterior, ou EON como ele chama, podem ter deixado assinaturas detectáveis no nosso próprio céu. Esses rastros, em teoria, estariam nas regiões mais antigas do fundo cósmico de micro-ondas, ou nas estruturas mais precoces que o telescópio James Webb começa a revelar. Se essa hipótese estiver certa, o universo seria eterno, sem começo real, apenas transições. É um pensamento desconcertante, especialmente quando tentamos entender nosso lugar nessa história cíclica e gigantesca. E embora a ideia ainda divida opiniões, ela começa a dialogar com os dados recém-coletados de forma surpreendente. Observar o céu com o telescópio. James Webb tem permitido acessar estruturas tão antigas que parecem ter sido plantadas cedo demais para fazer sentido em um universo com início único. As principais descobertas do telescópio espacial James Webb sugerem um passado ainda mais profundo, com padrões cósmicos que desafiam o acaso. E se essas estruturas forem de fato heranças de um universo anterior, isso muda tudo, absolutamente tudo, o que sabemos sobre o tempo, a origem e o destino do universo. Aliás, falando em limites, os recordes quebrados recentemente por esse telescópio vão ainda mais longe. Desde que entrou em operação, o telescópio espacial James Webb vem quebrando recordes como se fossem meros obstáculos em uma corrida de 100 metros rasos. Ele já registrou as galáxias mais distantes, os buracos negros mais precoces e os aglomerados mais antigos que a humanidade já teve o privilégio de detectar. Isso significa que ele está, literalmente, vendo mais longe e mais fundo do que qualquer outro instrumento construído até hoje. É como se alguém tivesse trocado um binóculo antigo por uma lente que atravessa o tempo. E o mais fascinante é que esses recordes não param de cair. Cada nova observação desafia o último limite conhecido. Para se ter ideia, a luz de algumas galáxias captadas pelo James Webb percorreu mais de 13 bilhões e 300 milhões de anos antes de alcançar seus espelhos.
Estamos falando de estruturas que existiam quando o universo ainda estava em seus primeiros 200 milhões de anos. Isso equivale a menos de 2% da idade atual do cosmos. O impacto disso nos estudos da física e da astrofísica é gigantesco. As descobertas do telescópio James Webb têm servido como combustível para centenas de artigos científicos, debates em conferências internacionais e até revisões completas de currículos acadêmicos. Observar o céu nunca mais será a mesma coisa. O telescópio James Webb não apenas está revelando curiosidades do universo, mas está refazendo completamente o mapa do conhecimento cósmico. Cada imagem, cada sinal, cada espectro registrado por ele é um convite para repensar o que chamamos de realidade. E o mais empolgante é perceber que, talvez, ele esteja apenas começando. Afinal, se essas descobertas já estão sacudindo os alicerces da ciência, o que mais poderá ser revelado nas próximas observações? Talvez a própria origem do universo precise de uma nova explicação. As descobertas do telescópio James Webb estão levando os cientistas a algo que antes parecia impensável. Talvez tenhamos que reescrever a origem do universo. Durante décadas, acreditou-se que tudo começou em um ponto singular com o Big Bang, seguido por um período de expansão e resfriamento que levou à formação das galáxias, estrelas e planetas. Mas os dados mais recentes sugerem que essa narrativa pode estar incompleta. Estruturas extremamente complexas estão sendo detectadas em períodos muito próximos da origem teórica, o que não deixa espaço suficiente para que se formem da maneira tradicional. Isso está fazendo com que físicos do mundo inteiro considerem hipóteses alternativas. Uma das ideias que ganha força é a de que o universo pode ser mais antigo do que pensamos, ou até mesmo eterno, com ciclos de nascimento e morte que se repetem em escalas quase impossíveis de imaginar. Outra possibilidade é que a física que conhecemos funcione apenas até certo ponto, e que as leis fundamentais da natureza sejam diferentes nos primeiros instantes do cosmos. Observar o céu com o telescópio. James Webb é como olhar uma fotografia antiga e perceber que há detalhes escondidos nas sombras que ninguém nunca tinha notado. Detalhes esses que mudam completamente o contexto da imagem. É uma mudança de perspectiva tão grande quanto descobrir que a Terra não é o centro do universo. Curiosamente, essa revisão da origem não representa um retrocesso, mas uma oportunidade. Uma chance de entender os segredos do universo de forma mais profunda, mais rica e talvez até mais espiritual. Porque quando você percebe que tudo o que se conhece pode ser parte de um ciclo maior, de um fluxo contínuo de existência, a própria definição de começo e fim começa a perder o sentido. E se estamos repensando a origem, é justo também reconsiderar o futuro. O que será que o James Webb ainda vai revelar nos próximos anos? Agora que você viu como o telescópio James Webb está sacudindo os pilares da ciência, fica uma pergunta inevitável. O que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar vendo o universo como algo distante e intocável? Ou vai começar a explorar, questionar e mergulhar mais fundo nos segredos do universo? Porque uma coisa é certa, ignorar tudo isso seria como ganhar um mapa do tesouro e deixá-lo na gaveta. Talvez essa seja a sua chance de sair da superfície e entender que por trás das estrelas há uma história muito maior sendo contada. E se o universo está te mostrando que até mesmo as leis mais sólidas podem ser revistas, o que te impede de rever suas próprias certezas? Quais padrões da sua vida você tem aceitado como imutáveis, quando na verdade poderiam estar prontos para serem reescritos? Pense nisso. Às vezes a maior descoberta não está a bilhões de anos-luz, mas na coragem de olhar de novo para aquilo que você achava que já conhecia.
Se isso despertou alguma coisa aí dentro, se fez sentido para você, então se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui, a gente continua essa jornada juntos, indo cada vez mais fundo nas curiosidades do universo. Porque entender o cosmos é, no fundo, entender a si mesmo. E essa aventura está só começando.